Bem, boa tarde a todos. Prazer estar aqui nessa casa. Produz tantos trabalhos, tantas reflexões de gente querida. E dizer que é um prazer enorme. Sérgio, obrigado pelo convite. Estar aqui debatendo um pouquinho essa inserção internacional do Brasil com o embaixador Recupero. E agradecer a presença de todos. A minha abordagem é uma abordagem não de um diplomata, também não de um economista, na verdade. Vou trazer aqui uma visão mais empresarial, que é o que me cabe, na verdade. E dizer que eu estou apoiado um pouquinho também em alguns estudos do centro da GV, com a professora Vera Tortzen, e também alguns estudos do IED, que foi um instituto que eu presidi até recentemente, até o mês passado, e falar um pouquinho da... Acho que pode deixar aberto assim, eu vou acompanhando. Tá bom, tá bom. E eu aperto onde aqui? Aqui. Tá bom. Bom, acho que para vocês aqui falar da inserção externa e de suas vantagens, acho que a gente pode passar rápido sobre esse ponto, né? Acho que não tem necessidade da gente, não há maiores dúvidas a respeito. Do ponto de vista empresarial, só para reforçar que nós temos aí uma possibilidade, uma avenida que não está sendo devidamente explorada, né? E obviamente, também que trazer esse conteúdo tecnológico que essa abertura nos permite, né, poderia nos estimular a fazer como outras economias emergentes que, em decorrência dessa sua inserção externa, puderam se tornar mais competitivas e puderam criar um vetor de desenvolvimento, que é o vetor das exportações, que para alguns países bem-sucedidos nessa estratégia foi hoje é talvez o vetor mais importante de crescimento, né? Retrospectivamente, o Brasil tem sido pouco agressivo nessa inserção, já de alguns anos, de muitos anos, e mais recentemente, o olhar para dentro, para a economia, para o mercado interno, limitou muito o crescimento das nossas parcerias comerciais e acordos. E hoje a gente está pagando um preço bastante grande, porque mesmo nós vamos ver, mesmo com agora a vantagem aparente de um câmbio mais competitivo, nós vamos ver que vai demorar a retomar a inserção do Brasil, da economia brasileira, principalmente a economia industrial, no cenário internacional. Então, é sobre esse o tema que a gente vai falar. Em síntese, aí a gente queria falar que é urgente uma ação, uma ação nessa direção. E a crise industrial também não nos deixa outra opção senão nos aproximarmos aí dos grandes centros. E o relançamento comercial do país é essencial e condição para a reorientação industrial brasileira. A gente vai falar um pouquinho da indústria brasileira, que não é um exemplo de performance nos últimos anos. Acho que aqui talvez o ponto para deixar marcado que é a reinserção externa que pode dar à indústria brasileira um novo olhar e uma nova expectativa, né? Queria falar rapidamente de algumas oportunidades perdidas pelo país, das suas consequências e talvez de algumas propostas não exaustivas de como a gente reorientar a nossa economia. Primeiro, eu vou, sem ter todo o conhecimento dos acordos preferenciais, mas só alertar alguns números a respeito do que vem acontecendo em termos da multiplicação dos acordos preferenciais que o Brasil não tem participado. E o segundo, dessa nova indústria que surge com a integração nas cadeias de valor, que também o Brasil, por falta de integração, não tem participado dessa oportunidade. Então, nós não aproveitamos aí dois bondes que passaram ou que estão passando e que talvez a gente poderia ser um pouquinho mais ousado. A multiplicação dos acordos comerciais é ampla.
a gente tem diversos tipos de acordos, acordos de comércio, acordos bilaterais, regionais, acordos de cooperação econômica, e a abrangência deles deixou de ser uma abrangência de um acordo de tarifas, na maior parte dos países, para ser uma abrangência de aproximação dos marcos regulatórios. Então, vai além de bens e serviços, investimento. Então, nós estamos falando de climas, padrões trabalhistas, vigilância sanitária, etc. E esses são os acordos que vão viabilizar as novas estruturas comerciais aí do nosso mundo. Não sei se eu estou falando longe do telefone, está dando para ouvir? Tá? Os acordos preferenciais, esse gráfico mostra aí, é um gráfico pequenininho, mas mostra que aí a gente tem uma média anual de acordos sendo feita da ordem de 30 acordos aproximadamente, que são aquelas barrinhas vermelhas por ano. Na verdade, o acumulado desses acordos nos últimos 20 anos já chega aí a 350 efetivos, em atividade, fora aqueles que foram negociados e ainda não estão em marcha. Então, da dimensão do que aconteceu nesses últimos 20 anos em termos de acordos comerciais. Um alerta para o Brasil são esses mega acordos que estão acontecendo, quer dizer, o TTIP, que é o acordo dos Estados Unidos-União Europeia, que terá enormes dificuldades para ser concretizado, mas mostra claramente qual é a direção que esses grandes blocos estão escolhendo. O TPP, que é o Trans-Pacific Partnership, que envolve a América do Norte, envolve a América do Sul da costa pacífica e países da Ásia, Japão como um grande centro, Singapura, Nova Zelândia, Brunei. E esse também é um ponto importante, também terá suas dificuldades para ser implementado, mas já pega das Américas, na verdade, pega a América do Norte e a costa pacífica, os países da costa pacífica. E o acordo similar que está acontecendo na Ásia, a partir do centro da China, com o Japão envolvido e grandes países, Austrália, Nova Zelândia, enfim, grandes países que estão acontecendo. Qual é a característica fundamental desses acordos? Que não são mais uns acordos sobre tarifas. Acho que a maior parte desses países, vamos dizer, o nível tarifário já é baixo o suficiente para ele deixar de ser um problema, na verdade, na relação comercial. Pelo menos não é o principal obstáculo na relação comercial. E o que está, ao contrário, e aí o embaixador poderá me corrigir, ao contrário do que a gente propôs de harmonização de regras, agora é mais uma convergência de regras, ou seja, a aceitação das regras dos outros, na verdade, e isso em todos esses âmbitos. Aí estou falando de medidas técnicas, sanitárias, propriedade intelectual, economia digital, trabalho, etc. Então, todas nessas esferas é aceitar a regra do outro, o que nos induz a uma preocupação de dizer quem não estiver fazendo este acordo e não estiver participando dessa discussão pode ficar de fora. Né? Pode ficar de fora. Então, é essa preocupação. E são acordos relevantes. Nós estamos falando do TPP, que cobre 38% do PIB mundial, com 24% das exportações de bens e serviços globais. Quando a gente pega, no caso dos Estados Unidos e Europa, ali 29 países, por conta toda a União Europeia, com 46% do PIB mundial, e 25% do comércio de bens e serviços. E do lado asiático, liderado pela China, 29% do PIB e 30% do comércio de exportação de bens e serviços. Então, isso dá a dimensão, a abrangência de quem ficar de fora desse jogo pode ter dificuldades depois para se colocar novamente. Eu acho que esse é o alerta do Brasil. Aí a condição geográfica que alerta o que está acontecendo com o Brasil e Mercosul nesse isolamento. Tem um gráfico aqui um pouco mais colorido, que eu já vou mostrar sobre isso. No caso dos nossos países aqui na América Latina, a gente vê a vitalidade de Chile, de Colômbia, de México na construção de acordos e parcerias comerciais, o que também nos alerta. Ficamos ali o nosso padrão é um pouquinho mais parecido com os países que estão fora do jogo, tipo Venezuela, Bolívia, Equador.
E aí o que está sendo feito a nível de Mercosul, alguns acordos já realizados de pouca amplitude, na verdade, alguns ainda não entraram em vigor. Nós estamos falando de Índia, ainda um acordo muito superficial, Israel, Sul da África, Egito-Palestina, e alguns que estão em andamento, sendo que talvez aí o mais relevante talvez uma tentativa de resgatar o acordo aí com a União Europeia. Então, a gente está com pouca amplitude e poucas aproximações importantes nesse momento através do Mercosul. Essa é só uma brincadeira para mostrar que o Mercosul está ausente da própria América Latina. Nós estamos perdendo a própria América Latina nas nossas relações, dada a vitalidade aí de Colômbia, Chile, Peru, etc., México, de acelerar a sua integração internacional. E com isso, acho que as consequências, então, são essas. Nós estamos fora dos acordos preferenciais, fora dos mega-acordos. O Brasil fora da negociação das regras, que esse é um tema importante. A gente acaba tendo a OMC, vamos dizer, como fórum, e a gente sabe das dificuldades da evolução da agenda da OMC. A gente está perdendo a América do Sul do Pacífico para a Ásia. A China tem interesses específicos em África e Ásia. A gente precisa olhar. China, para mim, ainda é um tema ainda um pouco desconhecido para falar sobre ele, mas a gente vem perdendo isso. E o próprio Mercosul, porque o recente acordo de investimentos entre Argentina e China, na verdade, possibilita na margem a introdução de mão de obra, equipamentos chineses, o que de alguma forma faz vazar o Mercosul, que também já tem os seus próprios vazamentos aí, como acordo comercial. Então, estamos para trás, atrelados ao Mercosul e perdendo a oportunidade de nos aproximarmos dos países de peso. O segundo aspecto que eu queria colocar e mencionar sobre as cadeias de valor, cadeias globais de valor, onde eu coloco de uma forma simples que cadeia global de valor é produzir um bem com um pouco de valor agregado, usando, na verdade, as geografias, as tecnologias de outros países, enfim, integrando, na verdade, uma produção mais eficiente. Hoje elas já representam 70%, 80% do comércio mundial. E esse gráfico não é para pedir a leitura de vocês, eu vou cantar alguns números aqui que ele tem, porque ele é pequenininho, mas é assim, a gente mede a inserção e a presença das cadeias globais de valor, medindo um pouco o componente de importação que tem dentro da sua exportação. Esse é um indicador que mede quanto o país está inserido nas cadeias globais de valor. E o Brasil é o último número ali desse gráfico, que é 11% aproximadamente, a integração do Brasil. Próximo dos Estados Unidos, em torno de 15%, porque é um país grande, com um grande mercado, com todas as tecnologias disponíveis, etc., que é uma situação diferente do Brasil, os países baleia, aquela coisa histórica. Mas aí, quando você vai evoluindo no gráfico, você vai vendo que Chile tem 30% de importação nas suas exportações, Alemanha 31%, sei lá, China, que poderia ser considerada a fábrica do mundo, poderia ser uma produção verticalizada, mas não é, tem 35% de componentes de importação nas suas exportações, e aí para chegar numa Coreia com 44%. Então, o que está acontecendo conosco, na verdade, é que, além de termos uma baixa inserção, esse gráfico mostra duas barrinhas, uma que vai de 95 a 2009, na verdade. E o que em todos os países ali daquele gráfico, a gente vê que houve um aumento do componente de importação nas exportações. E o Brasil está absolutamente parado, no mesmo patamar de 11%. Então, isso para dizer que a indústria do mundo, e aí eu estou falando de manufaturados, desculpa, eu não fiz esse alerta, a indústria do mundo se modificou a partir da sua inserção internacional. E é assim que ela conseguiu produtividade e mercado.
e a gente não enxerga isso no Brasil. Aí alguns exemplos: Coreia passou de 26 para 44, México de 33 para 37, China, Chile e Índia. Então, é essa tendência da indústria mundial, uma participação crescente em cadeias globais, e a reorientação que eu tenho, no sentido que eu tenho aprendido nos estudos que a gente fez no IED, nos estudos que a gente tem feito, a reorientação da indústria brasileira precisa ter este objetivo, né? E aí a gente precisa ver o que fazer para chegar lá. Algumas ideias e algumas sugestões: aproveitar a base de empresas transnacionais que nós temos aqui no Brasil, sejam elas brasileiras ou estrangeiras, como plataformas. Os exemplos são conhecidos de vocês, por exemplo, a indústria automobilística, que já teve uma participação maior, uma inserção maior, a participação maior em acordos preferenciais, já mencionado, a reforma tarifária. Vou me estender depois um pouquinho sobre isso, porque o Brasil ainda mantém uma estrutura tarifária, vamos dizer, alta e desarrumada. A gente depois fala um pouquinho sobre isso. Mexer nessas regras de origem. O Mercosul exige um componente de 60% para reconhecer como sendo de conteúdo local, o que é para as ofertas que a gente tem do mundo é excessivo. Então, talvez a gente precisa colocar um patamar mais baixo se quisermos continuar com essa regra de conteúdo local. Obviamente, a infraestrutura é uma condição básica também a gente melhorar para poder se inserir. Quando a gente pega uma comparação entre alguns países e o Brasil, e essa daí mostra o nível de importação de manufaturados sobre o PIB da indústria, por exemplo, alemã, a gente fala: a Alemanha hoje importa mais no total. São duas bases diferentes: importação total sobre valor agregado, que é o PIB da indústria local. Então, a Alemanha importa mais do que ela agrega de valor dentro do seu país, 20%, 10% a mais no total. O Brasil importa de manufaturados 35%, 40% do que ela produz na sua indústria local. E aí está a escala de países, todos eles de uma maneira crescente à medida que vão se inserindo. A exportação, a mesma medida, a Alemanha exportando praticamente 70% do valor adicionado que produz na sua indústria, o Brasil exportando 15% aproximadamente desse valor. E vejam que nós estamos falando aí de países como a Índia, que não tem tradição industrial, hein? Nós estamos falando de países que, alguns anos atrás, estavam no mesmo patamar que a nossa indústria, ou até abaixo, né? E aí, mais ou menos na mesma direção, mas o que alerta, por exemplo, nesse caso, bens intermediários. Depois eu vou falar um pouquinho sobre competitividade de bens intermediários. Bens intermediários no Brasil, nós, vamos dizer, temos uma importação de bens intermediários baixa. O que deveria dizer, o que nos dá a indicação que talvez nós teríamos uma boa oferta competitiva de bens intermediários. E a gente vai ver que isso não é verdade. A exportação de bens intermediários nossa também é baixa, né? Então, esses são indutores dessa baixa inserção, e aí a gente vai falar um pouquinho depois sobre tarifas também, para dar talvez uma parte dessas explicações. E aí, sobre China, eu acho que eu não tenho muito a dizer, a não ser que, a longo prazo, com essa transformação que a China está sofrendo, provavelmente ela vai se tornar, além de um mercado de commodities, um potencial para outros produtos também. Essa transformação econômica que a China vai fazendo, da grande indústria importadora de commodities, acho que tem uma mudança de matriz que pode ser uma oportunidade também para o Brasil, apesar dos desafios que temos a curto prazo com a presença e a influência da China. Então, consequências: o Brasil participa pouco das cadeias globais. A cadeia de alimentos é um pouco diferente, que nós temos alta competitividade, nós temos uma presença forte, com boa tecnologia, etc. Então, aí temos uma presença razoável. Nas demais,
seja cadeias de alto valor agregado tecnológico, ou mesmo as cadeias de montagem, a presença do Brasil é muito baixa. Talvez a gente deveria até diminuir um pouco o preconceito das indústrias de montagem, na verdade, porque elas são um caminho de aprendizado, muitas vezes, de atração de investimentos, de diversificação da base. E hoje, por exemplo, nós temos uma indústria eletrônica, que é fundamentalmente, hoje, no Brasil, uma indústria de montagem de componentes importados. Então, talvez a gente deveria ter uma atenção para esses setores também. Bom, e a principal conclusão, para mim, é o seguinte: essa falta de inserção é talvez um dos fatores mais destacados para a nossa baixa produtividade como país. Tem outros, qualificação, investimentos, mas essa baixa inserção é que também é um parâmetro que vai nos trazendo uma produtividade baixa, que é um problema que já vem de alguns anos, com o Brasil caindo a produtividade, mas sempre tendo uma produtividade abaixo dos seus países competidores. E aqui eu não estou falando de indústria, eu estou falando da produtividade, por exemplo, nesse quadro do trabalho, né? Como é que faz o crescimento? Faz o crescimento através da maior oferta de mão de obra e da força de trabalho e a produtividade do seu trabalhador. Essa é uma das contas do crescimento, né? Todos sabemos dos assuntos demográficos, como é que eles estão evoluindo, a demografia também vai caindo, essa oferta de mão de obra vai diminuindo, isso para nós e para os nossos países competidores, vamos dizer assim. Agora, acontece que a produtividade do trabalho nossa, em 2 períodos ali elencados, 2003 a 2008, essa fonte é o CDE, 2008 a 2013, a nossa produtividade comparada com as médias referentes é muito mais baixa. Vem caindo e é mais baixa. Mesmo até comparado com países como, por exemplo, grandes, como Estados Unidos, por exemplo, que tem produtividade do trabalho acima da nossa. Então, aí o problema é o seguinte: de onde vem o crescimento se não mexer na curva de produtividade? E eu estou colocando que, para a indústria, talvez um dos fatores de baixa produtividade é o fato de ter a baixa inserção internacional. Especificamente sobre a indústria, eu diria que hoje a gente está com uma indústria sumindo. Ela é 11% menor do que no período imediatamente anterior à crise global. Isso é a indústria de transformação. Isso é a indústria de transformação. Não tem indústria extrativa. Não tem indústria extrativa, mas é 11% menor. É um número... E aí a gente também não está, como indústria, também não está contribuindo para o desenvolvimento do país. Essa que é a verdade. A gente está, na verdade, reduzindo a nossa capacidade de crescimento. Esse é mais ou menos o período que eu fiquei no IED. Não tem nada com uma correlação perfeita, mas... Outras forças maiores eu espero que a culpa não seja minha, mas... É matéria a ser pesquisada, mas acho que, no princípio, não deve... Mas, enfim, a curva é essa, na verdade, que tem uma certa correlação com uma elasticidade maior com o PIB cai, a indústria cai numa proporção ainda maior, né? E aí os números também, no valor agregado da indústria, em 1980 a gente tinha 3%, 2,7% da indústria mundial, sétimo colocado, posição atual, 11º, 1,6% do valor agregado da indústria mundial, portanto, e ainda mais uma clara tendência de declínio, porque essa posição não está super atualizada, mas isso é só para mostrar a tendência. E mostrar a tendência também no valor agregado da manufatura. Olha, quando nós começamos muito próximos, na verdade, o Brasil, de Coreia, de Índia, etc. Estamos abaixo de todos, né? Estamos abaixo de todos. Então, não havia condições estruturais, obviamente que a gente pode depois entrar nas explicações, mas acho que não deveríamos tolerar, talvez, esse tipo de perda por esse período tão grande. Nós estamos falando de 1970 a 2012. Né? E também na participação das exportações, né, que nunca fomos referência, apesar de chegarmos a ser a 7ª, 8ª economia do mundo. Em 2013,
tínhamos 1,3% das exportações mundiais, ou seja, a 22ª posição. Quando entra em manufatura especificamente, aí não falando de exportação de país, o país já vai para a 31ª posição, com 0,7% só das exportações. Então, está claro, esse gráfico reflete também a evolução dos países de referência. A China precisa ter uma outra escala do lado direito, porque senão sai da tela. Então, enfim, não é essa a indústria que o país precisa. Tem uma série de fatores externos à indústria, que eu não vou me estender aqui, porque vocês aqui já debatem essa história do custo Brasil, da legislação, da tributação, não vou me estender nisso. Mas acho que um fator é relativo ao próprio setor, que é... Como é que está o meu tempo? Tem mais 5. Tá bom. Um fator é a capacidade inovadora e a baixa produtividade. Esses, para mim, são fatores internos e, enfim, do meu ponto de vista, e a gente tem desenvolvido isso, alguns estudos nessa direção, tem 2 fatores que podem estimular, fazer a ignição de um processo de transformação para um novo ciclo de produtividade. É o abandono da postura defensiva e protecionista que tem prevalecido, agravada nos últimos anos, e a adoção e abertura para os mercados globais. Repito que os países emergentes de sucesso foram os que conseguiram fazer isso e mudar o seu patamar, e alertando que estratégias de incentivo e proteção prolongados não criam estruturas empresariais competentes para participar desse jogo. Então, em última instância, o que nos prepara, que nos dá musculatura para entrar no mercado, é competição, né? Então, eu não sou contra qualquer política industrial, acho que pode ter política industrial para inovação, para estimular, pode haver setores, eventualmente, mas isso precisa ter prazo, formas de medição, transparência, etc. E a gente precisa incentivar a vinda... E não é o que a gente... Não é o que a gente vê, né? Às vezes, setores por décadas, né, tendo algum tipo de incentivo para ficarem maduros. Eu não entendo como um setor de 50 anos de idade ainda não ficou maduro na economia brasileira. Então, aí já espero essa maturidade. Setor em especial, né? A gente conhece vários, né? A gente conhece vários, assim, aqueles que têm um poder de criar incentivos muito rapidamente, né? Então, eu acho que é nessa direção que eu acho que a gente precisa mudar e fazer uma integração também de políticas ditas, política industrial, com política de ciência e tecnologia, com uma política de comércio exterior que eu acho que praticamente não existe, né? Qual é a política de comércio exterior brasileira? Não existe, né? Então, agora, essa é uma agenda dura, não é uma agenda fácil, porque mexe com interesses corporativos, estruturas próximas, muitas vezes. Então, é uma agenda dura, que precisa de liderança de governo. Não é com consulta setorial que a gente resolve uma equação desse tipo. Precisa ter visão de governo, visão de país, precisa ter ousadia para fazer. E eu sugiro aqui, sem ser exaustivo, algumas coisas que acho que vão nessa direção. A primeira, revisão da estrutura tarifária brasileira deveria ser revista de forma unilateral. Sei que tem especialistas aqui da diplomacia, então, mas eu acho que nós estamos hoje com tarifas muito altas. As tarifas efetivas, que é a diferença entre o insumo, vamos dizer, o produto acabado, uma linguagem muito simples, em termos tarifários, também são muito altas. E existem, em alguns setores, distorções entre tarifas de proteção de insumos e produto acabado. Em alguns casos, onde até a proteção do insumo é equivalente à produção do produto acabado, criando um vale aqui no meio. Eu vou mostrar um pouquinho mais essa frase aqui do Ricardo Markwald, que ele fala: as tarifas de importação brasileiras são elevadas quando comparadas às referências dos outros países. E os diferenciais são significativos nas comparações de setores de bens intermediários e bens de capital. Gente, na hora que a gente tarifa bens intermediários e bens de capital, acabou.
não tem como estruturar uma cadeia competitiva. Se as minhas matérias-primas, químicos, aço, enfim, não tem preços internacionais, eu não consigo produzir o restante da cadeia de forma competitiva. E ainda se eu tenho uma proteção alta em bens de capital, que é máquina. Então, o que sobrou para eu equacionar cadeias competitivas? É um velho resquício do modelo de substituição de importações. Substituição de importações. E aí a gente mostra, isso objetivamente para mostrar que a gente ainda está com tarifas muito altas, seja na média nominal, na média ponderada, com relação a todos os demais países. E ali 4 exemplos, a rigor, de um setor de químicos, que é um setor de bens intermediários, que nós temos 8,3% de tarifa de proteção aplicada contra todos os demais países que são mais baixos que a gente. Máquinas não elétricas, equipamentos de transporte. Equipamentos de transporte inclui a nossa indústria automobilística, a gente sabe o tamanho do problema aí, do nível de barreira que a gente tem nessa indústria. Então, esse é um ponto que a gente precisa fazer. Então, é uma revisão tarifária, sim, autônoma, dizendo o seguinte, olha, nos próximos 5 anos, ou nos próximos 10, nós vamos chegar à média desses países. E qual é o fator que isso desperta? Isso desperta a mobilização do empresário, do capital, se alocar no lugar certo, que é isso que está faltando hoje. Quando a gente tem agora um dólar de 4,15, tomara que seja só isso. 14 horas estava mais alto. Então, nesse momento, você fala assim, vai demorar para recuperar, porque a gente não olhou para o setor internacional. Não é só o dólar que vai resolver o problema de inserção nossa. Obviamente, quando ele está fora do lugar durante muitos anos, ele destrói. Não é? Também não há que se esconder uma verdade que está aí. Juros muito altos, dólar muito alto, enfim, real muito valorizado também. Mas a gente parou de olhar como um mercado exterior, como uma oportunidade. Então, obviamente, segundo ponto, voltar aos acordos comerciais, Europa, Estados Unidos, Canadá, Coreia. Acho que o México temos uma possibilidade, é menor, mas acho que é um caminho aí, me parece aí, o embaixador também me corrija, mas me parece que ele depende menos do Mercosul para a gente fazer alguns acordos com o México. Incentivar as empresas nacionais e estrangeiras, transnacionais, para maior inserção internacionais, são elas que detêm aí. As transnacionais devem ter hoje 60%, 2/3 do mercado. Isso está localizado em 500 empresas, dos quais 400 estão no Brasil. Então, nós temos um ativo para ser acionado aí. E me parece que o Mercosul precisa ser revisto de alguma forma, não sei com que profundidade, que espaço nós temos para mexer no Mercosul. Eu diria um outro item que eu queria mencionar, que não, vindo aqui até me lembrei, que nós temos uma estrutura tributária, não vou falar de tributo alto, não é isso, mas nós temos uma estrutura tributária que penaliza a exportação, porque tem impostos dentro dos preços que você não consegue retirar. Então, isso é uma estrutura tributária que precisa ser repensada, e nós temos créditos de impostos empossados, tanto no nível estadual como no nível federal, que acabam fazendo parte do custo na formação de preços para exportação. Era isso, gente. Obrigado. Deu tempo aqui.